Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço elas e elas me conhecem. Eu fico preocupado quando nós somos incapazes de ouvir a voz de um homem a quem Deus usa para falar conosco. Porque se nós não ouvimos a voz de um homem ou de uma mulher de Deus, é um sinal muito claro e evidente que nós não estamos ouvindo a voz do nosso pastor. E quando eu falo nosso pastor, não estou falando de mim, estou falando de Jesus como nosso pastor. A questão é que muitos que estão dentro das igrejas não têm ouvido a voz de Jesus, mas eles se consideram crentes, filhos de Deus. Irmão, Jesus é categórico ao dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você não está ouvindo a voz de Jesus, talvez você não é a ovelha dele. Quem é a ovelha aqui? Está amarrado, pastor, não sou bode não, eu sou ovelha. Eu espero que seja mesmo, irmão. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Otávio, tá ruim demais esse retorno aqui, cara. Tá dando microfonia e não tá saindo a minha voz. Lucas 18. Aleluia. Lucas 18, a partir do verso 9. Glória. Glória. Quem achou, diga amém. Do 9 até o verso 14. Diz assim a palavra: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era crente. É isso que está aí? O que está escrito aí? Fariseu? Quem eram os fariseus? Eram os crentes da época, irmão. Era nata. Eram os melhores religiosos que tinha. Fariseu. Paulo cresceu aos pés de um homem chamado Gamaliel, fariseu, mestre da lei. Mestre. Jesus diz aqui: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Olha o crente aqui: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Está vindo, Otávio, está vindo. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem... Eita, Jeová. Se doeu no seu, imagina no meu. Vamos lá, de novo. Vou ler o verso 3 de novo. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Posso ouvir um amém? Amém. Bom, eu não tenho um tema para essa palavra, mas eu imagino que no decorrer dela vai vir um tema para nós. Nós estamos aqui diante de uma parábola
onde Jesus destaca dois homens, um fariseu e um publicano. Trocando por miúdos, o fariseu é a representação daquele crente. O publicano é o oposto, é a representação do pecador. E Jesus conta essa parábola e ele traz uma ênfase sobre esses dois homens. E é sobre isso que eu quero destacar nessa noite, porque o fariseu que se julgava justo aos seus próprios olhos, porque fazia aquilo que a religião lhe ensinou, se colocou diante de Deus e se bastou naquilo que ele fazia. Por um outro lado, nós temos o publicano, uma pessoa que reconhecia carecer e depender totalmente da misericórdia de Deus. Eu quero começar te dizendo isso aqui: Deus não está perto dos religiosos. Deus está perto dos humildes e quebrantados. Imagino que você não seja essa pessoa. Imagino que você não seja alguém humilde e quebrantado. A palavra vai doer nessa noite, irmão. Você não tem nem noção. Porque, querido, nós nos permitimos a capa da religião ser colocada sobre nós, porque perdemos a essência da humildade, porque perdemos a essência do quebrantamento, porque perdemos a essência do Espírito. E todas as vezes que nós perdemos a essência do Espírito, nós vestimos algo por cima para nos parecermos alguma coisa. Quando Adão peca, ele torna-se alguém morto espiritualmente, ele se veste com folhas de figueira. E veja bem, querido, aqui o fariseu é a representação de um belo religioso, de um engomadinho, todo certinho, todo bonitinho, que tinha suas práticas em dia, e diz aqui que ele dava o dízimo, ele jejuava 2 vezes por semana, ele não era ladrão, corrupto. Isso aos nossos olhos são atitudes louváveis, sim ou não? E Deus não espera que você seja diferente disso. Só que esse cara tinha algo que o desmerecia diante do Senhor, a sua justiça própria. Ele se bastava naquilo que ele fazia e não naquilo que ele deveria de fato ser, não naquilo que de fato ele deveria reconhecer. Querido, se você pode praticar o bem, se você pode orar, se você pode dizimar, se você pode fazer alguma coisa, não é por seu mérito próprio, é porque Ele te dá condições de fazer isso tudo. Mas veja bem, querido, Deus, Ele não se impressiona. Eu disse o quê? Deus não está impressionado com a nossa performance. Deus está nem aí, querido, se você pula, se você não pula, se você berra, se você não berra. Deus não está nem aí. Deus não está impressionado com isso. Deus está impressionado quando você se quebranta, você se humilha. Por isso, querido, eu quero dizer algo para você: é mais fácil um não crente sair justificado diante do Senhor do que um religioso que se basta ser. Porque é exatamente isso aqui que Jesus está deixando claro no texto. O publicano é a figura de um pecador.
Mas pelo fato dele reconhecer que nada era e que dependia do Senhor, Jesus disse: e esse voltou para sua casa justificado, e não aquele religioso bonitinho, não aquele que tinha uma aparência de ser alguma coisa, mas que se bastava, que era autossuficiente, que era independente. Deus não está impressionado, querido, com a nossa performance, Ele quer o seu quebrantamento. O salmista diz no Salmo 51, verso 17, isso aqui: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Você se acostumou a vir para cá, irmão, você se acostumou a ir para a igreja, você se acostumou a ter um comportamento diante do Senhor, de levantar as mãos, de cantar, de pular, mas de não se quebrantar, de não se humilhar perante o Senhor. Querido, se você observar, preste atenção no que eu vou te dizer: em todo e qualquer lugar onde há quebrantamento e humildade, há manifestação e derramar do Espírito. Por que muitas vezes é tão cansativo os nossos cultos, tão chato, sabe, tão aquele negócio pesado, aquela carga? Porque, querido, você vem para cá é para ser recarregado, é para você tirar a sua sobrecarga de sobre os seus ombros e pegar o fardo de Jesus, sair daqui leve. Mas não, nós viemos para cá e saímos daqui mais revoltado ainda, mais cansado ainda, mais desanimado ainda. Por quê? Porque nós chegamos na presença do Senhor e não nos quebrantamos, chegamos na presença do Senhor e não nos humilhamos. Mas a gente levanta as mãos, a gente veste uma roupa de crente, a gente coloca a Bíblia debaixo do braço, a gente faz tudo o que esse fariseu fazia. Eu estava jejuando 2 vezes por semana também, e aí há um tempo atrás, e eu me lembrei dessa passagem: ô Senhor, será que eu estou sendo igual aquele fariseu que jejua 2 vezes por semana? Querido, você pode fazer isso tudo, orar, jejuar e um tanto de coisa, mas se o seu coração não estiver contrito e quebrantado para Ele, você está sendo apenas um religioso. Sabe, irmão, muitos buscam parecer alguma coisa, mas Deus busca os que não são, para confundir aqueles que pensam ser. No seu caminho você vai encontrar um monte de gente bonitinha, que pensa que é, mas se eles se bastarem diante do Senhor, eles nada são. Se eles se justificam a si mesmos diante do Senhor, eles nada são. Você pode ter só 2 dentes na boca, um para doer à noite, outro para furar a uva. Se você for humilde e quebrantado, justificado é você perante Deus. Nós temos que começar a chegar aqui, irmão, e ter esse espírito, aonde Deus fala conosco e nós conseguimos reconhecer a sua voz. Deus toca em nós e conseguimos reconhecer o seu toque. Qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor, irmão? E não é lágrimas de crocodilo, não. E não é para impressionar ninguém, não. Qual foi a última vez que você derramou uma lágrima perante o Senhor, como expressão de um espírito contrito e quebrantado, como expressão de alguém desejoso, faminto, sabe, sedento por Ele? Qual foi a última vez? Porque se o nosso interior não representa o espírito contrito e quebrantado, nós estamos sendo apenas bons religiosos. Veja, um aqui estava consciente do que fazia, o fariseu. O outro estava consciente do que era, ou melhor, do que não era. Ele sabia ser pecador e sabia carecer da misericórdia. Deus, querido, não vai exaltar os feitos de alguém para justificá-lo. Deus vai exaltar a humildade.
A consciência de que o tal é dependente dele. Você sabe que você é dependente dele? Você é consciente que depende dele? Quem é aqui? Então por que você continua se bastando? Por que você continua sendo autossuficiente? Por que você continua sendo independente, fazendo só o que você quer, só o que te agrada, só o que te dá na telha? Querido, viver a vida ao nosso modo é viver a vida em rebeldia. Viver a vida do jeito que eu quero, fazendo apenas o que eu desejo, não me importando em conhecer qual é a vontade do Senhor para a minha vida, é viver em rebeldia. Isso é autossuficiência, é quando você se basta, e junto com a autossuficiência vem a justiça própria. Que hora que nós vamos nos tornar humildes e quebrantados, irmão? Sabe, chegar aqui, eu me lembro que lá no outro cômodo, que era maior, eu deitava no chão, irmão, eu nadava em poça de lágrima, com baba, com um monte de coisa. Mas nós vamos perdendo, querido, esse quebrantamento com o passar dos tempos, porque é isso que acontece quando a gente perde a vida do Espírito no nosso interior. A gente vai continuar vestindo uma roupa de religioso, mas sem a essência de alguém quebrantado por dentro, sem a essência de alguém contrito por dentro. Jesus, querido, ele vai dizer em Mateus no capítulo 5, verso 3 e 5, isso aqui: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Jesus disse: os pobres de espírito e os humildes. Quem são esses pobres de espírito? A palavra pobre, no original, o sentido dessa palavra é mendigo. O mendigo, ele depende da ajuda de outras pessoas, irmão. O mendigo, ele é necessitado, ele é carente que alguém faça algo por ele. E Jesus está dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito. Jesus não está falando que é aquele que não tem nada no seu espírito. Jesus está dizendo: bem-aventurado aquele que sabe que depende de Deus para a sua existência. Isso é ser o pobre de espírito. Você sabe que você depende de Deus para a sua existência? Você sabe? Então por que você e eu vivemos tão independentemente? Porque nós afirmamos saber um monte de coisa, mas vivemos indiferentes ao que Deus deseja sobre nós. E Jesus diz aqui: bem-aventurado é o pobre, é o mendigo, é aquele que literalmente depende de mim para poder viver. O pobre, ele reconhece: eu careço da misericórdia. É o publicano. O publicano era um pobre de espírito. Deus, tem misericórdia de mim. E olha, ele reconhecia tanto a sua condição que nem levantar a cabeça ele levantava. Ele não teve coragem nem de levantar a cabeça, irmão. Com a cabeça baixa ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Está na hora de nós começarmos a reconhecer, querido, a nossa condição. E que talvez nós tenhamos perdido a nossa condição interior. Os que são verdadeiramente pobres de espírito sabem reconhecer sua condição e que dependem de Deus para subsistirem. Eles não se bastam, não confiam em si mesmos, não são autossuficientes. E eu, querido, preciso lhe dizer algo sério, para qual nós não nos atentamos. Pode ser que nós estejamos agindo como esse fariseu que se exaltava e não estamos percebendo que o que Deus está buscando está além dos feitos baseados em nós mesmos. A gente gosta de se valer de tantas coisas, né, irmão? A gente gosta de se justificar em tantas coisas, e talvez nós estamos sendo aqui como esse fariseu. Mas o que Deus está buscando de nós é nossa real e verdadeira dependência dEle. Irmão, por favor, comece a reconsiderar se você não está sendo independente demais, cheio de si mesmo demais.
Nós temos que fazer essa análise sobre nós. Temos que considerar os nossos caminhos. Lá no Velho Testamento o Senhor chama seu povo para arrazoar diante dele. Deus fala assim: venham diante de mim, se apresente diante de mim, se coloca diante de mim, defenda-se diante de mim. Vamos ver se você pode se defender. Como ele disse para Jó: ô Jó, você não se basta, você não é um cara? Eu vou te fazer algumas perguntas agora, se defenda aí diante de mim. Querido, nós vamos ter que reconhecer que estamos sendo independentes. E nenhum tipo de independência vai trazer justificação para a sua vida. Porque aqui o publicano foi embora para sua casa justificado, porque não dependia de si, dependia dele. Nós não demonstramos o que Deus deseja ver em nós e de nós com meras palavras. Demonstramos quando não temos uma atitude de autossuficiência, vivendo apenas para nós mesmos, de modo egoísta e egocêntrico. Eu sou crente, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu. Você acha que Deus está impressionado com as suas palavras, irmão? Deus não se impressiona nem com as suas palavras. Porque enquanto nós estivermos vivendo de modo egoísta e egocêntrico, não importa o que você fale perante Deus, Deus não vai justificar você. Meu querido, Deus reconhece aqueles que são dele. Deus reconhece aqueles que pertencem a ele. E aqueles que pertencem a ele, como eu disse no início, as suas ovelhas ouvem a sua voz. As suas ovelhas não são independentes, não são egoístas, não são egocêntricos, não vivem apenas para si mesmos, vivem para ele. E talvez que nós estamos sendo como esse fariseu aqui, vivendo para nós mesmos. Nós precisamos reconhecer o quanto antes que o Deus a quem estamos afirmando servir, talvez esteja sendo o nosso ventre. Eu sirvo a Deus, eu sou evangélico. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Pois se você estiver servindo a seu próprio ventre, você é servo e senhor de si mesmo. Talvez nós vamos ter que reconhecer que nós estamos servindo o nosso ventre. Se o Senhor não tem a primazia em nossa vida, e tudo o que diz respeito a ela, então é a outro que nós estamos servindo. Você já disse alguma vez para Deus, em oração, ou diante da presença dEle, que tudo que você tem é dEle? Quem já disse? Você nunca disse? Senhor, tudo que eu tenho é teu. Já disse isso? A minha vida pertence a Ti. Os meus caminhos eu entrego a Ti. Já fez essa oração, irmão? Eu já fiz N vezes. Quantas vezes eu não disse isso para o Senhor? Mas, querido, essas palavras só serão verdades se em nós não houver autossuficiência. Porque você pode falar coisas bonitas perante o Senhor, mas se não houver a disposição no seu coração para viver isso, de nada vale. E nós dizemos: Senhor, Tu tens a primazia na minha vida. Será que tem mesmo, irmão? Será que você e eu não estamos servindo apenas a nós mesmos? Nós temos que começar a observar como tem sido o nosso evangelho. Como tem sido o seu evangelho? Ele tem girado em torno somente do seu bem-estar? Porque tem um evangelho sendo pregado aí, e esse evangelho gira apenas em torno do bem-estar do indivíduo. Tem um evangelho sendo pregado aí que diz assim: aceite a Jesus e tudo vai ficar bem para você. Já ouviu esse evangelho? Essa não é a mensagem central do evangelho. Pastor, qual é a mensagem central? A mensagem central do evangelho é: arrependa-se, tome a sua cruz e siga-me.
Negue-se a si mesmo e siga-me. A mensagem central do Evangelho é: busque o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas que você necessita te serão acrescentadas. Mas como nós vivemos apenas para nós mesmos, somos autossuficientes, cheios de justiça própria, egocêntricos, egoístas, nós não queremos negar nós mesmos, não queremos tomar a nossa cruz, não queremos buscar o reino de Deus. Queremos buscar o nosso reino, construir o nosso império, o nosso castelo. Nós não estamos investindo, irmão, nas coisas do reino como deveríamos. E que hora que nós vamos reconhecer isso? Que hora que nós vamos reconhecer que nós não estamos dando o devido valor que Deus merece, que o reino de Deus precisa? Você sabe o que é o pior de tudo? Vou dizer para você o que é o pior de tudo. O pior de tudo é que nós podemos ouvir uma palavra como essa, e ainda assim uma palavra como essa não nos mover internamente. Isso é o pior de tudo. Você pode ouvir uma palavra, querido, que deveria estremecer você por dentro, e você permanece a mesma pessoa endurecida, com a mesma atitude, com o mesmo pensar. Esse é o meu pensamento e eu não arredo o pé. Então tu vai para o inferno com ele. Está na hora, querido, de nós colocarmos a natureza que recebemos dele para começar a funcionar. De que espírito você é, irmão? De que natureza você é? Qual é a natureza que está operando no seu interior e impulsionando você? Ah, é a natureza de Deus. Será? Porque se você só faz o que quer, do jeito que quer, sem com que você tenha nenhuma direção de Deus, uma palavra dele, não siga o que ele deseja, não é a ele que você está servindo, é a si próprio. Isso vale para todos nós, irmão, não é só para você, é para mim. Sabe, nós estamos, querido, fazendo tudo para satisfazer o nosso ventre. Nós trabalhamos para satisfazer o nosso ventre. Nós não trabalhamos para um propósito, trabalhamos para satisfazer o nosso ventre. Que hora que nós vamos começar a trabalhar para um propósito? Ou por um propósito? Nós casamos para satisfazer o desejo da nossa carne, mas não casamos para um propósito. Nós conquistamos coisas para desfrutarmos de forma egoísta. Nós não conquistamos coisas para servir a um propósito. O que você está conquistando? Serve a quem? Apenas a si mesmo? Há muitos anos atrás, faz muito tempo que eu não digo isso, mas eu vivia dizendo isso há muito tempo atrás. Eu dizia assim: se o que você tem só serve para você e não serve para os outros, não serve para nada. Eu já disse isso várias vezes. Se o que você tem só serve para você, não serve para os outros, então não serve para nada. Porque quando o que você tem só serve para si, você não tem consciência do propósito de Deus na sua vida. Porque o que Deus te dá é para servir para um propósito. Você casa para quê? Para fazer sexo? Não, nós casamos por um propósito. Você trabalha para quê? Só para ter o que comer, beber e vestir, uma casa, um carro para andar? É, pastor, se for só para isso, isso tudo vai terminar em você. Mas se é para um propósito, vai abençoar outras pessoas. Quantos já não disseram ao Senhor que se alcançasse tal coisa, usaria ou dedicaria aquilo em benefício ao Senhor e aos outros? Você já disse isso alguma vez? Barganhou com Deus? Tem gente que barganha com Deus. Deus, se o Senhor me der, é os barganhadores. E sabe o que é o pior, irmão?
é que muita gente alcança, muita gente que faz esse tipo de promessa alcança, mas não honram como haviam proposto, não fazem aquilo que haviam proposto, e isso é mal aos olhos do Senhor, querido, porque nós fazemos promessa diante dele, na qual nós não estamos dispostos a cumprir. Por isso, repito, eu disse esses dias, Salomão falou, quando você chegar na presença do Senhor, sejam poucas as suas palavras, não se precipite, Salomão diz, não se apresse, não se precipite com a sua boca a falar diante de Deus, porque Deus está no céu e você está na terra, e aí a gente faz promessas, da qual nós não estamos dispostos a honrar depois, a fazer depois. Por quê? Porque nós queremos servir apenas a nós mesmos. Afinal, o importante sou eu. Querido, eu sempre tive a ideia de que quando eu tivesse um carro, eu usaria o carro não apenas para o meu benefício, mas para o benefício de outras pessoas. E essa ideia não mudou. Meu carro está ali, irmão. Se você precisar, a chave está ali. Eu aqui já dependi de um monte de gente. Importunei várias pessoas aqui. O Adriano foi um do que eu mais importunei. Todo santo mês o Adriano tinha que me emprestar o carro para fazer compra. Importunei outras pessoas também. Hoje eu tenho o meu. Para quê? Para servir a mim? Só eu? É para servir aquele a quem precisa. Quem está aqui com a gente há muito tempo, desde aquele outro salãozinho? Eu lembro, irmão, que eu catava o carro, época de chuva, eu buscava um por um. Ia lá na casa, buscava, trazia para a igreja, depois levava de volta. Vlaudene não deixou mentir sozinho. Aí você tem carro, a pessoa mora do seu lado, você nem se dispõe a oferecer carona. O que você tem está servindo apenas a você? Ou serve a um propósito maior? Quer ver outra coisa? Nós não deveríamos ser servos do dinheiro como nós somos. Agora vai doer. Porque quando fala de dinheiro, o crente fica endemoniado. Falou em dinheiro, o crente já começa a retorcer assim, ó. E começa... Nós somos servos do dinheiro. E não deveríamos. O dinheiro precisa servir a um propósito, irmão. Seu dinheiro serve ao quê? Para encher o bucho? É, pastor, também. Ora, Salomão disse que digno é o trabalhador do seu salário, filho. Seu dinheiro tem que alimentar você, vestir você, abençoar a sua casa, mas o seu dinheiro também precisa servir a outro propósito, querido, que está além de você. Mas nós somos servos do dinheiro. Se o seu dinheiro serve apenas a você, você é escravo dele. Vou repetir isso, o seu dinheiro serve apenas a você, você é escravo dele. Quando você não dizima, quando você não oferta, quando você não dá esmola, quando você não contribui, é apenas o seu ventre e o seu ego que estão sendo alimentados. Mas nós não gostamos de ouvir isso, mas é preciso ouvirmos. Porque, querido, de fato nós estamos afirmando que o Senhor é o Rei sobre as nossas vidas, mas quem tem governado sobre nós, somos nós mesmos. Nós dizemos, tu és Rei sobre nós. Ah, é? Um rei, querido, ele tem autoridade sobre tudo. Se ele disser vive, vive. Se ele disser morre, morre.
E aí a gente diz, o Senhor é o rei sobre a minha vida, mas Ele não governa seu bolso? Ele não governa seu dinheiro? Nós dizemos que tudo pertence a Ele, menos os nossos recursos financeiros e aquilo que deles derivam. E preste bastante atenção, querido, no que eu vou te dizer agora. Quando Jesus, preste atenção, quando Jesus sai escolhendo os seus discípulos, a primeira coisa que Jesus faz, eu disse o quê? A primeira coisa que Jesus faz, sabe o que é? É tirá-los do seu ganha-pão. Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Vem. Fizeram a pesca milagrosa, encheram o bar. Quando viram o que foi feito de Jesus, eu quero isso aqui, ó. Jesus tirou os seus discípulos, que da primeira coisa do seu ganha-pão. Sabe por quê? Porque ninguém conseguirá servir a Jesus verdadeiro e desimpedidamente se estiver servindo a seus próprios interesses e a mamon. Por isso Jesus fala, ó, deixa o seu trabalho e vem fazer o meu trabalho. Porque se você quiser me seguir, vivendo apenas para si mesmo, servindo a si mesmo, servindo o dinheiro, você não vai conseguir ir até onde eu desejo que você possa ir. Ninguém vai conseguir, querido, servir desimpedidamente a Jesus se estiver amando dinheiro, servindo dinheiro. O meu dinheiro é meu. Primeiro, o seu dinheiro não é seu. O seu dinheiro é daquele que é o dono do ouro e da prata. Pastor, eu suei, eu ralei, eu trabalhei. Sim, você ralou, suou, trabalhou. Por quê? Porque Ele te deu fôlego de vida, te permitiu abrir os olhos, te deu saúde, te deu sabedoria, treinou as suas mãos. Então nada é para você, tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Veja, Judas traiu Jesus por dinheiro, porque ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou agradará um e desagradará outro. Jesus disse ao jovem rico em Lucas 18, 22, falta-lhe ainda uma coisa. Por quê? Porque o jovem rico fazia tudo, né? Ele também era estilo fariseu. Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Honra teu pai e a tua mãe. Não, Senhor, eu tenho feito tudo isso, eu tenho observado desde a minha mocidade. Jesus falou para ele, então te falta uma coisa. Você quer ser crente de verdade mesmo? Quem quer ser crente de verdade aqui? Irmã, nessa hora que o crente de verdade é provado. Porque o cara estava cumprindo os mandamentos, honrando pai e mãe, amando a Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Ele falou para Jesus, eu faço isso tudo, Jesus. Ah é? Você faz mesmo? Então vamos lá. Vende tudo que você tem. Vamos ver realmente quem é o Senhor sobre a sua vida. Tudo que você tem, eu não estou pedindo para você vender tudo não, viu irmão? Interpreta o que eu estou dizendo do jeito certo. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue. Jesus, querido, não disse que quem possui dinheiro não pode segui-lo. Eu não sou contra dinheiro não, irmão. Jesus não falou que quem tem dinheiro não pode segui-lo, não foi isso que Jesus disse. O que Jesus está nos mostrando é que se o dinheiro for Senhor sobre a sua vida, você não poderá segui-lo como Ele deseja. Quem quer ser rico? Nossa. Eu vou te dar mais uma chance. Quem quer ser rico? Amém. Só que se o seu dinheiro reinar sobre você, você perdeu o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Quer servi-lo livre e desimpedidamente? Eu vou te dizer aonde Deus vai tocar você primordialmente, no seu bolso. Porque a única coisa que Jesus chama de Senhor na Bíblia é mamon, é o dinheiro. A única coisa que Ele chama de Deus, além do céu, do Deus do céu, é mamon, o Deus dinheiro. Ele vai tocar no seu bolso. Mas se você é alguém que vive apenas para si mesmo, para satisfazer apenas os seus próprios interesses, você vai ter dificuldades para seguir a Jesus, porque vai chegar um momento que Ele vai dizer para você, abandona tudo isso aí e me segue. Você vai estar pronto? Nossa Senhor, mas eu conquistei tudo isso.
Senhor, foram 8 anos de faculdade, de dedicação, de madrugadas mal dormidas. Senhor, eu não posso deixar tudo isso para trás. Ah, não pode não. O problema, querida, é que nós gostamos de nos enganar dizendo que Ele é Senhor, mas Ele não reina sobre nós, de fato. Nós ficamos atentos para coar o mosquito, mas acabamos engolindo o camelo. Você sabe o que significa isso? Coar o mosquito e engolir o camelo? Você fica atento a pequenas coisinhas e você negligencia as principais coisas. Você fica atento a si mesmo, mas aos princípios de Deus que você deve guardar e observar, você não guarda e não observa. Então a gente fica ali, atento a isso, aquilo, mas nós estamos negligenciando aquilo que é necessário. Pastor, mas Jesus falou dos fariseus, dos religiosos, que eles davam o dízimo de tudo que eles tinham. Ah, irmão, eu comecei a falar de dinheiro e não saí dele até agora. Jesus falou lá para os religiosos que eles davam o dízimo de tudo, do endro, do cominho, de tudo que eles tinham, eles davam o dízimo. Jesus repreendeu eles. Só que se você ler todo o texto, você vai ver que Jesus diz assim para eles: façam essas coisas, mas não negligenciem as principais: a justiça, o amor e a misericórdia. Vocês deveriam tanto dizimar quanto vocês deveriam amar. Vocês deveriam praticar a justiça, vocês deveriam praticar a misericórdia. Jesus não chamou o crente para ser pela metade, irmão. Jesus chamou o crente para ser completo, para ser inteiro. Nós não podemos ser crente pela metade. Quem está me entendendo aqui? Eu sei que é difícil arrancar um amém e arrancar um glória a Deus com o que você está ouvindo, irmão. Mas nós temos que reconhecer que estamos sendo crentes pela metade. E Jesus não aceita metade de nós. Ele nos comprou por alto preço para que fôssemos totalmente dele. É preciso que nós reavaliarmos o nosso evangelho. Alguns estão escrevendo o seu próprio evangelho, adaptando a seu bel prazer aquilo que lhe convém. E ninguém será justificado além do evangelho de Jesus. A palavra vai nos mostrar que é uma sentença de maldição para aquele que ultrapassa o que está escrito, irmão. Escute o que eu disse aqui, é seríssimo. Nós temos que reavaliar o nosso evangelho. Nós estamos achando que estamos vivendo o evangelho de Jesus, nós estamos vivendo o evangelho que nós estamos criando e adaptando para nós mesmos. Eu pego aquilo que me convém da palavra, aquilo que é o meu interesse, e eu vivo isso. Aquela outra parte ali não, aquela outra ali não me interessa, eu não vou viver isso aqui não. Isso é adaptar o evangelho a si mesmo, irmão. Você não adapta o evangelho a si mesmo, você se adapta ao evangelho. Mas nós estamos adaptando o evangelho ao nosso bel prazer, e nós estamos ultrapassando o que está escrito, e Jesus disse que todo aquele que ultrapassa o que está escrito está debaixo de maldição. Está debaixo do quê? Está debaixo do quê? Ah, eu ouvi o quê? Ah, tá. Olha o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9, preste atenção. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O que ele está falando? Tem gente vindo trazer um outro evangelho, tem gente vindo querer adaptar uma outra verdade sobre vocês. O problema não é quando vem alguém querendo adaptar outra verdade sobre você, mas quando você mesmo quer adaptar uma verdade sobre si mesmo. Porque se vem alguém aqui, preste atenção, se vem alguém aqui e pega esse microfone e vem querer pregar um outro evangelho, eu vou sacar e vou dizer: isso aí está errado. O problema é quando você quer adaptar o evangelho ao seu bel prazer, ao seu estilo de vida, para viver apenas o que te agrada, para viver aquilo que você deseja. Humildade, querido, é a palavra-chave para o sucesso de qualquer um. Foi por isso que o publicano foi justificado. Humildade. Eu não me basto,
Eu não dependo de mim mesmo, eu não sou autossuficiente. Se não for Deus na minha vida, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho nada, eu não consigo nada. Se não for Deus, eu não existo, eu não subexisto. Humildade. Humildade para reconhecer que Ele é o alfa e o ômega da minha existência, que tudo que eu tenho, posso e sou é por meio dEle e não por mim mesmo, que o seu evangelho é a verdade e não aquele que eu fico querendo adaptar e criar para mim mesmo. O que você está chamando de evangelho talvez seja algo falsificado, irmão. Evangelho que não toca no seu bolso é engano. Evangelho que não te faz dizimar e ofertar é um evangelho mentiroso. Evangelho que não faz eu e você negarmos a nós mesmos é o nosso próprio evangelho. Evangelho que não nos faz amar, andar a segunda milha, dar outra face, perdoar, é o nosso evangelho e não o evangelho de Jesus. E talvez seja esse evangelho que nós estamos vivendo. Um evangelho que não nega a si mesmo, que não toma a sua cruz. Tanto a justiça própria quanto a humildade tem obras, irmão. A diferença é que a justiça própria começa no indivíduo e termina nele. O fariseu, a justiça própria começa nele e termina nele, mas a humildade começa em Cristo e termina em Cristo. Luiz Hermínio diz: humildade não é pensar menos de si, mas menos em si. Pensar menos de mim não vai fazer bem para mim não, mas pensar menos em mim vai. Porque quando eu passo a pensar menos em mim, eu começo a pensar mais nos outros. Eu tenho que ter o pensamento correto ao meu respeito. Eu sou filho de Deus, sou amado, sou agraciado, o meu Deus me proporcionou tudo, segundo a sua riqueza em glória, eu sou suprido em todas as coisas. Pensar certo a respeito de si mesmo é importantíssimo, mas uma coisa nós estamos errando: estamos pensando demais em nós mesmos. Que hora que nós vamos parar de pensar em nós e começarmos a pensar no propósito? Ah não, se estiver bem para mim, está tranquilo, o resto que se exploda. Eu vou dizer algo bem sério aqui agora para você. E é bem provável que nós não entendamos a extensão do que eu vou dizer aqui. Mas não irá terminar bem para quem é cheio de si mesmo. Preste atenção. Para quem é rico para si mesmo e não é rico para com Deus. Não há um final bom para quem é rico para si mesmo. Eu sei que essa palavra é difícil de ouvir, irmão. Eu sei que essa palavra é pesada. Mas eu preciso te dizer isso: não vai terminar bem para quem vive apenas para si mesmo. Para quem é rico para si mesmo. O que Jesus falou daquele cara? Que era rico, que tinha celeiro, derrubou o seu celeiro, construiu um celeiro maior, encheu o seu celeiro de riquezas, e ele diz para si mesmo: come, bebe, regala-te. Aí Jesus diz o quê? Louco. Louco por quê? Louco porque vive apenas para si mesmo. Louco porque é rico para si mesmo. Mal sabe ele que nessa noite a sua alma vai ser pedida, a sua vida vai ser pedida, e o que ele tem? Não vai poder ajudá-lo em nada. Porque diante de Deus, não importa quem é rico para si mesmo, mas quem é rico para com Deus. Amém. E ser rico para com Deus, querido, está ligado a um espírito humilde, quebrantado, que não depende de si mesmo, que não se basta, que não fica ali pensando dentro da palavra alguma coisinha ou outra que lhe convém. Irmão, a palavra é para ser vivida de A a Z, de Gênesis a Apocalipse. Nem eu e nem você temos o direito de pensar aquilo que nós achamos que deve ser vivido e que não deve ser vivido. Tudo que ele diz que deve ser praticado, que se requer de nós, tem que ser praticado. Porque nenhum evangelho, além do evangelho de Jesus, vai nos justificar. Por isso eu disse, nós temos que reavaliar o evangelho que nós estamos dizendo viver. Porque esse evangelho que nós estamos falando que estamos vivendo, esse evangelho não vai nos justificar. Não vai terminar bem para nós, se nós continuarmos fazendo apenas aquilo que nos agrada.
Ser rico para com Deus é carregar a virtude da vida de seu Filho em nós. Isso implica, querido, num monte de coisas. Você quer ser rico para com Deus? Amém. Quer mesmo? Não seja arrogante, não seja prepotente, não seja soberbo, não seja altivo, não seja orgulhoso, não seja independente, não seja egoísta, ganancioso, cobiçoso, avarente, maldizente, mentiroso, e a lista continua. Quer ser rico para com Deus? Ao que de fato nós precisamos ter atenção, que nós estamos deixando passar de lado. Nós estamos percebendo o mundo ao nosso redor e não estamos percebendo o reino de Deus dentro de nós. Olha aqui. Você percebe o mundo ao seu redor, sim ou não? Mas você está percebendo o reino dele dentro de você? Por que não? Porque nós vivemos em torno de nós mesmos. O reino de Deus está dentro de você. Está na hora de começar a perceber esse reino. Porque é só quando nós percebemos esse reino que nós trabalhamos por um propósito. Por que as pessoas não querem compromisso e responsabilidade com as coisas do Senhor? Eu não quero fazer isso. Eu não quero saber eu não quero saber de nada. Eu não quero mexer com nada da igreja. Sabe por quê? Porque você está consciente ao mundo ao seu redor. Porque no dia que você estiver consciente no reino de Deus dentro de você, você vai começar a trabalhar para o propósito de Deus. João disse em 1 João 2,17: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Sabe, querido, nos 2 últimos anos, eu tenho me feito essa pergunta. De verdade, o que eu estou dizendo aqui para você é a verdade. Estou sendo sincero, nos últimos 2 anos eu tenho me feito essa pergunta. Eu faço para mim e faço para você. Será que nós não estamos enganando a nós mesmos? Será que não estamos nos enganando? Será que nós não estamos contando coisas a nós mesmos que Deus não disse e Deus não concorda? Talvez nós estamos contando uma história para nós mesmos, e nós estamos gostando da história que nós estamos contando. Só que é uma história que Deus não concorda. É uma história que Deus não disse. É uma história que não está dentro da vontade dele. E nós estamos gostando de contar essa história para nós mesmos repetidamente. Está bom assim, eu vou ficar assim, eu vou até onde dá. Na hora que não der mais, que se exploda. Está bom. Nós estamos contando essa história para nós mesmos e estamos nos enganando. Estamos satisfeitos com o que contamos para a nossa mente e vamos levando sem nos importar aonde isso vai dar. Eu não sei, querida, onde está a sua atenção, mas de uma coisa eu sei. Nós precisamos estar atentos às palavras ditas por Jesus, porque ele disse que a palavra por ele falada era que nos julgaria. Vamos lá, estou indo para o final. Eu sei que está difícil para você me ouvir nessa noite. Eu sei que você queria ouvir uma palavrinha para arrancar um glória a Deus e aleluia. Mas preste atenção que eu vou te dizer aqui. Nós temos que estar atentos porque Jesus disse que a palavra dele nos julgaria. Quem vai nos julgar? Jesus disse assim, eu não julgo vocês, mas a palavra que eu tenho dito, essa julgará vocês. Nós deveríamos levar o julgamento de Deus mais a sério. Sabe o que nós fazemos o que fazemos? Porque desprezamos o julgamento de Deus. É por isso que continuamos mentindo. É por isso que continuamos sendo desonestos. É por isso que continuamos sendo mau caráteres. É por isso que continuamos sendo fofoqueiros. É por isso que continuamos sendo avarentos. É por isso que continuamos sendo um monte de coisa, porque nós desprezamos o julgamento de Deus. Mas se nós começarmos a considerar que vamos ser julgados perante o Senhor, então nós temos condição de passar a corrigir os nossos caminhos. E nós estamos desprezando o julgamento de Deus. E nós temos que estar atentos porque Jesus falou, a sua palavra é que nos julgaria. Jesus disse para nós tomarmos a sua cruz e negarmos a nós mesmos. Jesus falou isso? Falou ou não falou, irmão? Falou. Tá, então essa palavra vai nos julgar. Obrigado, filho. Se eu não acordo o povo, vocês acordam para mim. O que Jesus falou? Você quer me seguir? Quem quer seguir ele?
tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Siga-me. Se não estivermos fazendo isso, quem vai nos julgar? A palavra dele que ficou para nós fazermos isso. Você acha que você vai poder se justificar perante a palavra dele? Ele disse para não amarmos o mundo, nem o que no mundo há. Não disse isso? Essa mesma palavra nos julgará. Ele disse para não sermos avarentos, gananciosos, orgulhosos e etc. Não disse? Essa mesma palavra vai nos julgar. Se eu sou ganancioso, avarento, orgulhoso, e ele diz para eu não ser, o que vai acontecer? A palavra dele vai me julgar. E se você acha que ser julgado pelo Senhor não significa nada, então você está pior do que você possa imaginar. Ele disse para não roubarmos, não mentirmos, não adulterarmos e etc. Então essa palavra nos julgará. Ele disse para não sermos maldizentes, caluniadores, fofoqueiros e etc. E essa palavra vai nos julgar. Meu objetivo aqui, querido, não é te desanimar, de verdade. Mas nós precisamos despertar do nosso sono. Essa palavra não é para te desanimar, mas é para acordar você. Desperta, tu que dormes. Porque quando ele vier, querido, sabe o que vai acontecer? Uns vão estar prontos e outros não. É isso que vai acontecer quando ele vier. Ele vai encontrar um povo pronto e um povo que não está pronto. Ele disse, vão estar 2 no campo trabalhando, um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Vão estar 2 dormindo numa cama, um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Que hora nós vamos despertar? Que hora? Se nós ouvimos uma palavra como essa e ainda permanecemos indiferentes, algo de muito sério está errado conosco. Paulo precisou repreender o modo de vida dos coríntios, e isso a princípio gerou tristeza neles. Posso te fazer uma pergunta, você consegue ser sincero? Está me olhando aí, né, Fábio? Olha aqui para mim. Look at me. Preste atenção. Estou indo para o final. Paulo precisou ser extremamente duro com os irmãos da igreja de Coríntios. Mas duro, irmão. O próprio Paulo ficou triste por aquilo que ele escreveu para os irmãos. Talvez o que eu estou dizendo aqui agora está gerando tristeza em você. Espero que esteja. Porque se você sair daqui ouvindo essa palavra como se tivesse tudo bem e vai continuar assim, querido, não vai terminar bem para você. Agora veja, Paulo, ele gerou uma tristeza na igreja de Coríntios, mas essa tristeza depois produziu os resultados esperados por Deus. Porque há uma tristeza segundo Deus que produz vida, mas há uma tristeza segundo o mundo que produz morte. E a tristeza segundo Deus, querido, é quando Deus pega pesado conosco e Ele fala não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir para corrigir os nossos caminhos, para alinhar os nossos pés, para fortalecer as nossas mãos, para corrigir os nossos passos. E aí eu fico triste com aquilo que eu ouço, mas aquela tristeza gera em mim uma conversão verdadeira e genuína, gera em mim um arrependimento, gera em mim uma mudança de mente. Veja o que Paulo diz aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 7, a partir do verso 8. Preste atenção. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Olha, tem uma tristeza que Deus deseja que tenhamos. Tem uma tristeza que Deus deseja que tenhamos. Sabe qual tristeza é essa? A tristeza que muda a nossa mente. Porque arrependimento é o quê? Metanoia, mudança de mente. Vai ler a epístola de Paulo aos Coríntios.
A igreja de Corinto, se você ler a primeira epístola, 1 Coríntios, você vai ver Paulo falando assim, eu me alegro em Deus porque vocês receberam tudo, não falta nenhum dom aí para vocês. Vocês têm todos os dons operando, todos os ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastor, mestre, vocês têm dom de tudo, galerinha, só que tem um problema, vocês são carnal. Aí no meio de vocês, que cometa coisas que nem os ímpios cometem. Há no meio de vocês pessoas que não temem tomar a esposa do próprio pai para si. Estava vendo incesto na igreja de Corinto, irmão. Os caras tinham tudo, mas era carnal. E aí Paulo vem pesado, irmão. E aí o povo fica triste. Aí sabe o que acontece? Aquela tristeza traz a reflexão. Realmente nós estamos errados. Não foi para isso que Jesus nos salvou. Jesus me chamou para outra coisa. E aí, Paulo fala aqui, vocês se entristeceram como Deus desejava. E de alguma forma, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Por que Deus te entristece? Porque Ele quer salvar você. Por que Deus te entristece? Porque Ele não quer perder você. Porque se Deus deixar eu e você fazendo apenas o que queremos, não é salvação que vamos encontrar, é perdição. Então a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento que leva para a salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte, Paulo diz. Vejam que a tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Vejam que a tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que depois que eles foram repreendidos, que eles ouviram o que ouviram, a tristeza entrou no coração deles, eles se arrependeram, mudaram o caminho de vocês. Olha o que Paulo está dizendo, essa tristeza produziu em vocês dedicação, produziu em vocês pedido de desculpa, produziu em vocês indignação com as coisas erradas no meio de vocês. A tristeza gerou temor em vocês, a tristeza, querido, gerou preocupação, a tristeza gerou o desejo de ver a justiça ser feita. Mas a gente está vivendo do jeito que está vivendo e não tem tristeza pelo jeito errado que estamos vivendo. Não nos entristecemos por sermos tudo isso aqui que eu disse. A gente não se entristece por ser mentiroso. A gente não se entristece. Eu não vou ficar dando os exemplos aqui não, porque eu já dei esses exemplos várias vezes. Mas a gente não se entristece. E a tristeza, segundo Deus, tem que gerar algo em nós, tem que produzir resultado em nós, porque a palavra de Deus falada produz resultado segundo Deus. Nós ouvimos algo sério e permanecemos o mesmo, agindo de forma independente e indiferente. Fazendo isso, nós só estamos acumulando juízo sobre nós. É preciso reavaliarmos os nossos caminhos. Se você ouviu essa palavra e vai escolher continuar vivendo do jeito que você está, eu só vou te dar um alerta. Você está trazendo mais juízo sobre si. Difícil, irmão, arrancar um misericórdia. Nem um misericórdia, né, irmão? Misericórdia, Jesus. Queima eu. Não queima ele não, queima eu. Reavalie os seus caminhos. Nós precisamos disso. Você não é chamado para viver o seu evangelho, mas o evangelho de Jesus. Você não vai chegar diante dele e os seus feitos não vão justificar você. O que vai justificar você é o seu quebrantamento, é o seu espírito humilde. É ele olhar para você, ele vai reconhecer que você pertence a ele. Ele conhece os que são dele. Ele conhece aqueles que lhe pertencem. Você pertence a Ele? Você pertence a Ele? Então abandona essas coisas, querido, coloca de lado. O que você não queria fazer, não estava fazendo, e que Ele requer que seja feito, comece a fazer. Porque se você tiver uma atitude contrária a essa e decidir ficar duro, empedernido,
só lhe resta uma coisa: ser quebrado. Porque a Bíblia diz assim: o homem que por muitas vezes é repreendido e ele endurece a sua cerviz, não lhe resta muita coisa que não seja ser quebrantado, e talvez não haja cura. Você sabe o que significa talvez não haja cura? Significa que aquele pode ser quebrado e se perder. E essa palavra que para nós essa noite é uma palavra de repreensão. Deus está nos repreendendo, porque nós estamos vivendo relaxadamente, não estamos sendo como Deus espera que sejamos, indiferentes ao nosso propósito, ao nosso ministério, à nossa igreja, aos nossos irmãos, indiferente ao que temos que fazer. E Deus está nos dando oportunidade atrás de oportunidade, e nós estamos continuando a agir do mesmo jeito. Nós vamos sair daqui para fora, e nós vamos para casa, e nós vamos contar piada, nós vamos rir como se não tivéssemos ouvido nada, vamos continuar fazendo as coisas e falando as coisas como se o que ouvimos aqui não fosse nada. Você ama a sua vida, irmão? Você ama a si mesmo? Você ama a si mesmo? Pergunte a si mesmo: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Ama mesmo? E que hora que você vai começar a se amar? Porque se amar, querido, é cuidar de você através do cuidado de Deus. Só que a gente não quer o cuidado de Deus, irmão. A gente quer continuar sendo desobediente, rebelde, duro de coração. Eu disse que essa palavra não ia ser fácil, irmão. Mas essa palavra é necessária para corrigirmos os nossos caminhos. Não é para te desanimar, é para gerar tristeza, sim, mas para te levar a esse lugar de mudança de mente. Porque ninguém aqui foi chamado para perdição, mas para salvação. Você entendeu o que foi dito, querido? Você entendeu? Você recebe essa palavra? Você vai levantar do seu lugar. Levante. Fique de pé. E antes de nós tomarmos a ceia, nós precisamos refletir nos nossos caminhos. Porque dizer que é crente, querido, não significa nada. Você falar que você é crente, que você vai para a igreja, não significa nada, porque não é a igreja que salva você. Nós temos que começar a viver condignamente. Nós temos que começar a viver como Deus espera que vivamos, cumprindo a sua palavra. Se Ele diz algo, Deus não está negociando o que Ele está dizendo, não, irmão. Quem negocia somos nós. Nós temos essa tendência: Deus fala, a gente pega o que Deus falou, a gente coloca na mesa e a gente fala assim: vamos negociar aqui. Não, Deus não está negociando a sua palavra. Para Ele ou vivemos ou não vivemos. Queria que você fechasse seus olhos.